CBN Papo Certo. Hoje aqui no Papo Certo a gente vai falar do conceito de epifania na literatura, com foco em Clarice Lispector. Você gosta de Clarice Lispector, Tayla? Olha, Guarizo, eu sou fã, já li bastante já, principalmente na minha época de faculdade, eu devorava os livros da Clarice, viu? Sou fã, e você? Também gosto muito, e é o que a gente vai falar, como por exemplo, hoje tem o conto Amor, o livro A Hora da Estrela, e quem está com a gente é a professora de produção de texto, Marisa Rodrigues. Professora Marisa, boa tarde, bem-vinda ao Papo Certo do Estúdio CBN. Boa tarde, muito obrigada aí por me receber, é um prazer estar aqui. E a gente acho que escolheu alguém que traz uma literatura bastante rebuscada e moderna ao mesmo tempo. A Clarice Lispector é uma escritora considerada por muitos uma escritora difícil, né? Mas eu acredito que alguns pequenos conceitos, como a epifania, né, que nós vamos conversar hoje, um pequeno conhecimento básico assim que você tenha já ajuda muito a desvendar o mundo maravilhoso da Clarice, a sua profundidade, porque ela fala assim para todos nós, né, de coisas profundas e que dizem respeito a todos, então não tem como não se apaixonar. Professora, e para a gente começar o nosso bate-papo, como é que você definiria, né, a epifania na literatura da Clarice, especialmente no livro A Hora da Estrela? Certo, olha, então, se vocês me permitem, eu acho que para ficar um pouquinho mais claro, né, se a gente pensar um pouco na palavra epifania, ela é uma palavra que vem lá da Grécia Antiga, né, então no grego, a epifania ela vai surgir a partir da ideia de algo que brilha, algo que se mostra e que brilha. E esse termo, ele era utilizado na Grécia Antiga para fazer menção a aparições de divindades, né, aos mortais, principalmente em épocas de conflitos, de guerras, né? Então era uma espécie ali de ajuda divina que surgia nos momentos de maiores dificuldades. Posteriormente, esse conceito foi depois incorporado ao cristianismo, né, e passou também a designar a aparição de divindades. Então, por exemplo, a chegada de Jesus, né, e a revelação dele por meio dos reis magos. Então, é um termo que, a princípio, ele está no campo religioso, né. A epifania, com o tempo, ela passa a ser também estudada, né, esse conceito passa a ser utilizado também na filosofia até chegar na literatura. E na literatura, quando a gente fala em epifania, a gente está falando exatamente de um momento súbito, né, repentino, como um insight, né, tem a ver com luz mesmo, em que há uma transformação e uma tomada de consciência de um personagem sobre si mesmo, sobre o seu papel no mundo. Então é um momento de transformação e que leva a questionamentos muito profundos. E isso ocorre muitas vezes a partir de um pequeno acontecimento, e aí que entra a Clarice Lispector, né? Como que a Clarice vai explorar, né, o que a gente chama de epifania em obras como A Hora da Estrela e o conto Amor. Ela vai buscar num fato aparentemente banal, né, uma coisa que passaria batido ali, insignificante, essa súbita iluminação do personagem, e a partir dali a vida dele se transforma e a sua consciência muda. E esse exemplo do conto Amor é quando ela vê um deficiente visual mascando chiclete, é isso? Exatamente. A gente tem a protagonista Ana, né, que é uma dona de casa que se coloca numa situação onde ela busca muita proteção, né? Então ela tem lá o marido, o filho, e ela vive de uma maneira automática, digamos assim, né? Coisa que muitos de nós fazemos, né? Às vezes, viver automaticamente.
E quando ela se depara com esse deficiente visual ali no ponto do bonde, mascando o chiclete, isso vai representar para ela quase que como um espelho, né? Ela se identifica com aquela cena, porque o movimento, né, de mascar chicletes, ele é descrito pela Clarice como um sorrir e deixar de sorrir, né? Sorrir e deixar de sorrir, como algo mecânico, né? E isso vai atordoar tanto a personagem, que é até muito simbólico, que logo em seguida ela derruba uma sacola de tricô que estava cheia de ovos, e esses ovos se quebram. E acho maravilhoso, genial da Clarice, né? Porque o ovo, né? Aquela sensação de proteção, mas ao mesmo tempo tão frágil, né? E aquilo se quebrando, se espatifando, vai representar esse movimento da Ana de sair do automatismo, de buscar enxergar o mundo, né? E dar espaço para suas emoções até então tão escondidas, né? Tão guardadas pelo medo, pela necessidade de se proteger, né? Inclusive na continuação aí do conto, sem querer dar muito spoiler, os ouvintes acho que gostaria que lessem, porque é um conto que vale muito a pena ser lido, né? Ela vai passar pelo Jardim Botânico. Aliás, a Clarice Lispector adorava o Jardim Botânico, ela morou, né, muito tempo no Rio de Janeiro, e ali ela vai contemplar a natureza e vai observar o movimento da vida, né? E como isso é ao mesmo tempo belo, mas também dá medo, né, para a personagem. Impressionante. Já em A Hora da Estrela, né, a protagonista também é feminina e é uma personagem mais solitária, ali também dando um spoiler para quem não conhece ainda a obra, né? Então essas epifanias, né, elas vêm também desses momentos de solidão dessa personagem. Sim, a Macabea, ela ao contrário, né, ela tem semelhanças e diferenças com a Ana, né, do amor. Ela é uma personagem que está desajustada, né? Que está fora da sociedade ali, que não se enxerga. Nesse sentido, lembra um pouco a Ana também, né? Ela não tem consciência de si mesma. E ela também vai passar por esse processo, né? Representado aí nesse título que eu acho maravilhoso, né? A Hora da Estrela, em que ela vai tomar consciência de si, né? E ter essa revelação. Também sem querer dar muito spoiler, embora seja uma obra muito conhecida, né? Mas então vamos falar de uma maneira geral, né, professora? O que essa epifania clariciana ela tem como característica, com os exemplos que você já deu aqui pra gente, né? Mas é algo que traz o abstrato para o cotidiano, podemos falar dessa forma? Sim, eu diria extrapolar o cotidiano, né? Ir além do cotidiano e ter uma nova visão de mundo. É interessante porque a Clarice, ela trabalha, as obras dela não tem muitos acontecimentos, né? Se você vai tentar resumir, as ações são muito poucas, né? E aí, nesse cotidiano concreto, né, como você disse, nessas ações concretas e muitas vezes feitas de maneira automática, de repente se abre ali um espaço para uma nova visão de si mesma e do mundo, sem necessariamente que haja uma transformação externa. Isso é interessante também, porque voltando lá para o conto do amor, a Ana se transforma internamente. Às vezes isso pode até frustrar um pouco, né? Nossa, mas ela não muda a vida dela, não vai fazer mochilão na Europa, sei lá. Não, a vida dela continua a mesma, ela muda por dentro, né? São experiências íntimas, né, professora, das protagonistas aí, tanto em Amor quanto em A Hora da Estrela, protagonistas femininas, né, são experiências ali, então, íntimas delas, com grande teor pessoal, mas de alguma forma dá pra gente conectar essas epifanias com algo mais coletivo, até com uma tentativa de crítica social? Sim, com certeza, né, há também, né, há esse aspecto mais intimista, claro, mas reflete questões do papel da mulher da sociedade,
né, que é algo que é muito presente também, né, na obra da Clarice. Então, o papel da mulher, no caso da Macabeia, né, a questão da migrante nordestina, né, então, existe uma questão coletiva também nesse sentido, com certeza. É o transformar-se internamente, mas também isso espelhar uma necessidade, um desejo de mudança social e coletiva. Professora, só até uma dica aí para o nosso ouvinte que não conhece ainda a Clarice Lispector, que não leu, né? São obras ali mais densas, digamos assim, né? Que você vai fazer ali, muitas vezes, mais de uma leitura para conseguir extrair tudo que você pode daquela obra, né? Então, para quem acha ali mais complexo, mais difícil, qual que seria a sua dica para mergulhar nessas obras da Clarice? Olha, tem uma obra especificamente, acho que para quem, um primeiro contato, né, porque o Conto Amor, ele faz parte de um livro de contos chamado Laços de Família. Sim. Mas existe uma outra coletânea que se chama Felicidade Clandestina, acredito que, não sei se você já conhece, já leu, enfim, que também é uma coletânea, na verdade, de crônicas e contos, né? Em que a Clarice, ela trabalha muito com memórias pessoais. E são textos, eu acredito, mais palatáveis, assim, né? Mais fáceis ali para você adentrar esse universo da Clarice. E ter em mente isso, né? Que a proposta do texto é trabalhar com o mundo interior e não com uma sucessão de fatos, de ações, né? Desfrutar dessa investigação interna, como se a gente entrasse mesmo na mente ali da personagem para entrar em contato com os seus sentimentos, suas angústias, né? Então, acho que ir para a obra da Clarice, ler Clarice, tendo isso em mente, acho que ajudaria muito, né? A uma leitura mais prazerosa da sua obra. E é que cada um tem as suas epifanias, né, professora, a partir dessa leitura. Sim, como a gente se identifica, né? É o que eu falei, eu me identifico muito, muito, muito. Quer dizer, ter esse olhar diferenciado para o mundo, né? Um olhar quase que de criança, né? Que está vendo as coisas pela primeira vez. Até isso me faz lembrar uma crônica curtinha que tem nesse livro que eu citei, Felicidade Clandestina, que a Clarice está com o filho dela em casa e aparece um inseto que chama de esperança, que é como um louva-a-Deus, um gafanhoto, um inseto verde, né, que verde a cor da esperança, chama Uma Esperança esse texto. E aí, a partir, de novo, desse fato banal, né, aparentemente significante, o inseto ali que aparece, o filho dela fica maravilhado com aquele inseto, e aí começa um jogo de palavras, né, entre a esperança inseto e a esperança sentimento, né? Então, como a gente, tendo esse olhar talvez um pouco mais curioso ao que está à nossa volta, a gente pode, em pequenas situações, em pequenos encontros, ter algum tipo de reflexão e de descoberta, né, individual ou coletiva, enfim. Pronto, a epifania de Clarice Lispector, ela traz muita riqueza em todos os sentidos, para pensar, para vocabulário e para tudo mais. Professora Marisa Rodrigues participando com a gente do Papo Certo, a professora Marisa, que é de produção de texto e traz essa dica importantíssima para a gente escrever muito melhor. Muito obrigado pela participação com a gente, professora. Boa semana, bom fim de ano. Grande abraço. Muito obrigada. Para vocês também. Boas festas, bom fim de ano e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Muito obrigada, viu, professora? A gente faz uma pausa rápida aqui no estúdio CBN. CBN, a rádio que toca notícia.